Muito boa noite, você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Seja bem-vindo ao culto online do Casulo. Para nós é uma alegria muito grande ter você aqui. E a gente vai então cantar alguns louvores, vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus. E você é nosso convidado para participar desse momento tão especial que nós teremos junto com Deus aqui através do YouTube. Então, nós vamos fechar os nossos olhos agora. Convido as pessoas da sua casa para fechar os olhos também, ter um momento de oração. E logo em seguida nós vamos cantar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, Deus, mesmo que de forma online. Entra, Senhor, no nosso coração, Senhor, entra na casa, Senhor, de cada pessoa, Senhor, em cada lar, em cada vida, Senhor, que está aqui acompanhando, Senhor, esse culto online, Deus. Sabemos que Tu é um Deus que é Espírito, Senhor, e Tu podes, Senhor, entrar em todos os corações, em todos os lares, Pai. Nós te pedimos, Deus, que as pessoas possam ter um senso de transcendência através desse culto online, Deus. Que não seja apenas mais um vídeo transmitido no YouTube, mas que seja a Tua presença real e poderosa dentro de cada lar. Em nome de Jesus, esteja conosco. Tu é o convidado principal, Senhor, dessa reunião. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou.
Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado porque um dia Tu nos encontrou, Senhor. Tu se moveu em nossa direção. Tu nos escolheu, Senhor, em amor antes da fundação do mundo, Pai. Jesus. E Tu veio na nossa direção para nos salvar de nós mesmos, Senhor. Nos salvar do pecado, Senhor, da maldade do mundo, Deus. Da consequência desse pecado, Senhor, que era uma eternidade distante de Ti, Senhor. E Tu se achegou a nós. Tu desceu da direita do Pai e veio ao nosso encontro. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Sou perfeito, nunca fui, eu sei. Do meu defeito nunca me livrei. E a cada dia eu percebo mais. Essa agonia rouba minha paz. Já magoei quem eu disse amar. Ignorei quem quis me ajudar. Pensei que era capaz de tudo, e lá no fundo eu acreditei. Sou impagável, incurável, indomável por mim mesmo. Inquieto, incompleto sem você. Mas tua graça é mais. Teu amor é o que me traz pra mais perto da tua esquecer jamais. Não me deleito quanto ao que eu errei. De todo jeito já me enganei. E a alegoria de viver em vão não caberia nem nessa canção. Sou impagável, incurável, indomável por mim mesmo. Sou incorreto, inquieto, incompleto sem você. Tua graça é mais. Teu amor é o que me traz pra mais perto da tua paz, sem me esquecer jamais. Oh, oh, oh.
Obrigado, Senhor, porque nós somos incompletos, Senhor, mas Tu nos completa, Deus. Tu é exatamente do tamanho do vazio do ser humano, Pai. E Tu vem na nossa direção e nos completa. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque a nossa fé não é em vão e Tu estás aqui conosco. Muito obrigado. Bom, nós vamos agora para os avisos paroquiais do Casulo e logo em seguida nós voltaremos então com a mensagem de hoje, que é muito especial. Até lá. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Vanessa e eu tô passando aqui para passar alguns avisos importantes para vocês. Nas terças-feiras, nós temos a reunião de oração, que acontece às 10 horas. E nas quintas, nós também temos o nosso estudo do livro, que é Cristianismo Básico, que também acontece às 10 da noite. Se você quer participar das nossas reuniões, é só mandar o seu WhatsApp para o nosso Insta, @casulo.cb, que nós entraremos em contato com você. Lembrando que os nossos cultos acontecem todos os domingos às 19 horas. E você pode dizimar e ofertar também. Os dados da conta bancária se encontram na descrição desse vídeo. Lembrando que nosso chat está aberto aqui embaixo. E se você quiser interagir conosco, ali você pode colocar as suas dúvidas, críticas ou até mesmo aquilo que Deus tocar no seu coração. E para finalizar, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Uma boa noite e uma boa palavra. Estamos de volta então aqui para a mensagem de hoje. Eu queria apresentar uma pessoa para vocês que talvez vocês não conheçam. Esse aqui é o pastor Alípio, ele é meu pai, ele também é pastor do Casulo e hoje ele vai trazer uma mensagem muito especial para o nosso coração. Para mim é uma alegria poder ter o meu pai junto na nossa igreja, alguém que já tem experiência, tem anos de ministério, um pastor que já é pastor há 40 anos e nunca teve nenhuma mensagem publicada no YouTube. E hoje vocês vão poder acompanhar, né? Vai ficar registrado aí para eu poder mostrar para os meus filhos, para os meus netos, que o vô deles, que o bisavô deles era pastor e carregava no peito a mensagem do Evangelho. E eu queria orar por ele e honrar a vida dele com essa oração. Então, Senhor Jesus, obrigado pela vida do meu pai. Obrigado porque, mesmo depois de tantos anos te servindo, Senhor, ele ainda continua pregando o teu Evangelho, Senhor. Até o Senhor voltar ou até tu chamar ele vai continuar pregando o Evangelho, eu tenho certeza disso, Pai. Obrigado porque tu usou a vida dele, Senhor, para me trazer de volta, Senhor, para os teus caminhos. E tu abençoou muitas pessoas através da vida dele. E hoje, Senhor, eu te peço, usa mais uma vez o teu servo, unge ele, capacita ele, Senhor, para que ele possa pregar mais uma vez o teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Amém. Boa noite a todos. É um privilégio poder anunciar a palavra de Deus. Fui chamado para isso. Recebi esse chamado com muito amor, com muito temor, com muita responsabilidade, aos 20 anos de idade. Abracei a fé, larguei tudo por Jesus. A mensagem de hoje é: o que é o Evangelho? Essa pergunta ecoa por toda parte. O que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que nós temos visto nos nossos dias, nas redes de televisão, na internet. Seria isso o Evangelho? Eu quero convidar você hoje a examinarmos as Escrituras como foi proposta por Jesus. Ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Eu poderia responder sucintamente: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma resposta sucinta, é uma resposta um tanto hermética, é uma resposta fechada. Mas eu quero responder biblicamente, eu quero responder de uma forma clara, objetiva para você.
que talvez nunca tenha ouvido falar sobre o verdadeiro Evangelho, possa conhecê-lo nesta oportunidade. O Evangelho é sim o poder de Deus, mas a questão é, como se manifesta esse poder? Como esse poder de Deus se manifesta para salvar os pecadores? Será que o poder do Evangelho, ele é aquele que multiplica bens, propriedades? Será que o Evangelho é uma condição melhor de vida? Será que o Evangelho é prosperidade? Será que o Evangelho é ter uma casa de 2 pisos? Um bom emprego, ser bem-sucedido profissionalmente? Sim, porque é este Evangelho que nós temos visto ser pregado na rede de televisão, na mídia. Mas o verdadeiro Evangelho não tem nada a ver com isso. O verdadeiro Evangelho tem a ver com o poder de Deus manifestado através do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos começar no princípio, então, da manifestação desse poder. Já que nós dissemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, eu preciso entender, você precisa entender, como é que este poder se manifesta. Essa manifestação começa de uma forma sobrenatural. Por isso é poder de Deus. Se fosse de uma forma natural, cientificamente explicável, não se chamaria de poder de Deus. Mas é poder de Deus porque a vinda do Filho de Deus a este mundo foi profetizada desde o início das Escrituras, que ele viria, e cerca de 700 anos antes do seu nascimento, um profeta chamado Isaías profetiza que ele nasceria e a forma que ele viria ao mundo. O profeta diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, Deus conosco. Como assim a virgem conceberá? Não é um processo natural. Virgens não concebem, virgens não engravidam, a não ser numa manifestação esplêndida do poder de Deus. Então já começa pelo nascimento. A manifestação desse poder transformador, salvador, já começa pela concepção do Filho de Deus. Decorridos o tempo da profecia, a virgem aparece grávida. A concepção foi sobrenatural, o nascimento foi natural. E aqui já traz uma revelação. Ele traz no seu bojo parte divina, parte humana. Divina pela forma da concepção, sobrenatural. Humana, porque nasce de mulher, como todo ser humano. Primeira manifestação de poder. Viveu 30 anos de uma forma natural, como filho do carpinteiro, ajudando seu pai. E quando o seu ministério começa aos 30 anos, agora sim, agora nós vamos verificar novamente a manifestação do poder de Deus. E não podemos perder o foco. Todas as manifestações, ou essa grande manifestação e a manifestação final, tinha como único objetivo a salvação do homem. O ministério de Jesus começa num casamento, transformando a água em vinho. Uma passagem conhecida nas bodas em Caná da Galileia. Desde quando você é criança você ouve isso. Mas houve uma manifestação do poder de Deus neste caso. A água é transformada em vinho.
diante de todos. E começava com este sinal o ministério de poder do Filho de Deus. E a partir daí, sinais, prodígios, maravilhas começaram a acontecer sucessivamente. Abertura aos olhos do cego de nascença. E isso nunca aconteceu antes. Paralítico de nascença é tocado e muitas vezes com o poder de uma palavra levanta e sai andando. Quantos anos esteve ali este homem com seus nervos tensos e com uma palavra? Não precisou de fisioterapia, não precisou de sessões, precisou apenas da manifestação do poder de Deus. Mudos passaram a falar, surdos passaram a ouvir, aleijados passaram a andar e mortos ressuscitaram. Isto é o poder de Deus. Mas essa manifestação de sinais ainda não é o auge, ainda não é a essência daquilo que estava para se manifestar. Eram sinais, sim, para que seus seguidores, para que seus discípulos compreendessem que aquele que estava ali era, sim, o Filho de Deus. Terminados 3 anos de ministério, na última ceia com os discípulos, Jesus pega o cálice, levanta na frente de todos e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós repetimos isso constantemente, muitas vezes. Lemos incansavelmente nas Escrituras, mas precisamos refletir sobre o significado disso. Não foi por acaso que Jesus disse e usou a expressão aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus está dizendo que o Evangelho, além de ser o poder de Deus, é também uma aliança de Deus com o homem. Aliança é um termo conhecido dos nossos dias. Existe aliança entre os países. Nós conhecemos aí a aliança Brasil e Estados Unidos. Existe aliança entre partidos políticos. Existe aliança entre empresas. E existe aliança de um homem com uma mulher, através do casamento. E existe a aliança de Deus com os homens. Dito isto, eu quero me concentrar agora na maior e mais sublime aliança já realizada na face da terra. Esta aliança da Santa Ceia. Esta aliança que não envolve compromissos terrenos. Esta aliança que não envolve compromissos temporais, mas uma aliança eterna de um Deus único para a sua criatura chamada homem. Toda aliança tem um propósito. Na aliança do casamento, por exemplo, o propósito é a união. Unir pessoas que realmente se amam pelos laços do matrimônio até que a morte os separe. Seria a aliança um jugo pesado demais? Não, quando a base dessa aliança é o amor.
O verdadeiro amor jamais acaba, o amor se renova, se revigora, renasce. E em segundo lugar, a aliança é uma decisão livre, consciente e espontânea. Ninguém obriga ninguém a fazer aliança. A aliança é espontânea. Aliança é um acordo bilateral também. Envolve duas partes. Há uma reciprocidade de compromissos, de interesses e de obrigações. E nesse caso da aliança de Deus com o homem, qual o propósito? Qual o propósito da aliança de Deus ao fazer uma aliança com o homem? Através de Jesus Cristo. Precisamos entender isso. Qual é o propósito da aliança? Porque o Filho de Deus deixou o esplendor da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, entregou sua vida ao martírio, morreu numa cruz. Qual o propósito dessa aliança? O que Deus quer com essa aliança? Salvar o homem de seus pecados. Primeiro propósito. Segundo propósito, restaurar a comunhão do homem de Deus quebrado por esse pecado. E o terceiro propósito, e eu diria o mais excelente, levar o homem de volta para o paraíso, da onde ele nunca deveria ter saído. Sobre isso, eu quero lembrar aqui um momento da crucificação. Jesus pendurado na cruz, sangrando, com uma coroa de espinhos cravada na sua cabeça. Do seu lado direito, um ladrão, salteador, e do lado esquerdo, outro ladrão e salteador. Ambos sendo executados com justiça pelos atos que cometeram. No centro deles, um homem, e não apenas um homem, o Filho de Deus. À vista humana, sendo executado sem culpa, sem dolo, sem pecado. Mas no coração deste homem, chamado Jesus, estava a consciência que ele estava ali por um propósito mais excelente. Com o derramamento do seu sangue, ele traria remissão de pecado a todos que viessem a nele crer. Mas nesse momento tão crucial, um dos salteadores olha para Jesus e em tom de deboche diz assim: se tu é filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E começa a blasfemar de Jesus. Começa, numa linguagem de hoje, xingar Jesus. Lançar impropérios sobre Jesus. E Jesus não responde nada. Do outro lado, um outro ladrão rompe o silêncio, olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Como esse ladrão, que estava sendo executado na mesma cruz, lado a lado com Cristo, lado a lado com o seu comparsa, a sentença já tinha sido determinada, o processo de execução já tinha iniciado, a morte era uma questão de tempo, talvez horas, e esse homem traz à tona algo surpreendente. Ele viu o que os seus exatores não viram. Ele via naquele homem chamado Jesus pendurado na cruz como ele, alguém que os fariseus não reconheceram, embora sobre ele estivesse profetizado. Alguém
que mesmo curado por ele, restaurado por ele, também não viram. Ele vê ali naquele homem, embora na cruz, embora com uma coroa de espinho, embora sangrando, e embora com poucas horas de vida, ele vê a esperança nele. E foi isso que levou esse ladrão a dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus olhou para o ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava respondendo para esse ladrão: para isso eu vim, para isso eu preguei o evangelho, para isso eu curei enfermos, para isso eu abri os olhos aos cegos, para isso mudos falaram, surdos ouviram, fui crucificado, condenado, e estou aqui nessa cruz derramando o meu sangue, para levar muitos comigo de volta para o paraíso. O ladrão da cruz, arrependido dos seus pecados, se converteu a Jesus. Entendeu o propósito da aliança de Deus. Entendeu o propósito do sacrifício da cruz. Você entendeu? Você entendeu o propósito da cruz? Uma aliança envolve critérios, condições para fazê-la. Quando Jesus falou de aliança, essa aliança, para dela fazer parte, envolve condicionantes. E uma delas é o arrependimento. O evangelho começou sendo pregado na sua forma original por João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento. O primeiro passo para fazer parte da aliança nasce no arrependimento do homem de seus pecados. Claro que o arrependimento precisa produzir frutos dignos desse arrependimento. O que roubava, não rouba mais. O que matava, não mata mais. O que mentia, não mente mais. O que enganava, não engana mais. O que corrompia, não corrompe mais. Sem arrependimento, não há perdão. É o ingresso no processo da aliança. O segundo aspecto da aliança, ela envolve confissão de pecados. Além do arrependimento, precisa haver confissão. A palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para ingressar nessa aliança, para fazer parte dessa aliança, precisamos passar pela confissão de pecados. E o terceiro aspecto dessa aliança envolve batismo nas águas. Jesus disse em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Batismo é uma condição para estabelecer uma aliança com Deus. Na primeira pregação de Pedro,
depois da morte e ressurreição de Jesus, ele pregou para uma multidão de 3.000 pessoas que aceitaram a sua mensagem, que creram na sua mensagem, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles perguntaram então para Pedro: e agora? O que nós precisamos fazer? E Pedro respondeu: arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. O batismo nas águas é um testemunho público que você fez uma aliança com Deus. Agora nós precisamos entender uma coisa. Quando você faz uma aliança, um pacto, há um compromisso recíproco de ambas as partes. Jesus selou esta aliança com o seu próprio sangue. Ao derramar o seu sangue na cruz, ele estava selando uma aliança eterna, irrevogável, de Deus com o homem. Esta aliança é irrevogável. E qual é a nossa parte? Se da parte do Senhor, o selo da sua aliança tem o seu sangue, da nossa parte tem o quê? Qual é a nossa assinatura, o nosso carimbo nessa aliança? Exatamente o batismo nas águas. Quando nós descemos a água do batismo, nós estamos dizendo: sim, Senhor, eu creio na aliança que tu estás fazendo comigo através do teu Filho Jesus Cristo. É mediante a fé nele que eu estou descendo as águas. É mediante a fé na obra da cruz que eu estou descendo as águas. E eu quero que o mundo saiba, que todos saibam, que neste momento um pecador está sendo salvo. Um pecador está sendo remido. Um pecador se converteu ao verdadeiro evangelho. E esse pecador tem nome, o meu, que pode ser o seu, que pode ser o nome de todo aquele que verdadeiramente crer. O quarto aspecto dessa aliança é a confissão de fé. E eu não estou falando de uma confissão de fé reformada. Eu não estou falando de uma confissão de fé de uma forma teológica. Eu não estou falando de um credo apostólico. Eu estou falando de uma confissão de fé que leva o homem a crer em Cristo, a recebê-lo no seu coração e a viver o testemunho dessa fé. Muito bem descrita na carta aos Romanos, capítulo 10, no versículo 9, que diz: se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que confissão de fé simples, objetiva, porém definitiva. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a aliança proposta por Deus para todo aquele que almeja a salvação.
Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Detalhe interessante, que muitas pessoas estão procurando chegar a Deus. O homem quer se chegar a Deus. Mas o homem quer chegar a Deus no seu entendimento, da sua maneira. O homem ainda acha que há muitos caminhos, ou que todos os caminhos podem levar a Deus. Até existe um provérbio que diz: todos os caminhos levam a Deus. E Jesus está dizendo: não. Não. Deus determinou que há um único caminho para o homem chegar até Ele. Quem determina é Deus. O autor desse processo, desse projeto de vida eterna, tem nome, tem vontade, tem execução. É Deus. O projeto é dele. Ele estabeleceu convergir em Cristo todas as coisas. E é por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim se salvará. Quem entrar por mim será salvo. E isso coloca uma condição. A salvação está condicionada à fé num único e suficiente Salvador. Deus não mandou diversos salvadores à terra. Deus enviou o seu Filho, unigênito. Ou seja, Deus não tem outros filhos. As pessoas falam: eu também sou filho de Deus. Não. Jesus é o unigênito. E unigênito quer dizer único. Então Deus não tem outros filhos. Ele tem um único filho. A palavra é clara quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda tem pessoas, elas querem crer em Jesus, elas dizem que creem em Jesus, mas elas creem em Maria, elas creem no Jorge, elas querem crer no Pedro, elas querem crer no Antônio, elas querem crer na Aparecida, elas querem crer em tudo que aparece. Isso não é fé? Isso é crendice? Fé é crer no que Deus estabeleceu. A verdadeira fé, ela tem origem na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra o verdadeiro caminho. E nisso não há confusão. Jesus é só um. Foi o Filho de Deus que morreu na cruz. Não foi a sua mãe. Não foi a sua tia. Não foram seus primos. Foi Jesus. Então, quando o Evangelho é nos anunciado com clareza, quando nós entendemos o que é aliança, as coisas ficam mais claras. Essa aliança, ela é feita com Ele. Nenhum desses outros citados levantou o cálice da salvação dizendo: este é o cálice da aliança de Deus no meu sangue. Nenhum. Porque não há outro. Aquele que beber o meu cálice, o meu sangue, esse tem parte comigo. E eu ressuscitarei no último dia. Só teve um que ressuscitou ao terceiro dia. E ele se chama Jesus. Pedro foi tremendamente usado por Deus. Mas seu túmulo está lá. A Maria, que era virgem na concepção,
e que depois do nascimento deixou de ser virgem, porque nenhuma mulher que pare continua sendo virgem, o seu túmulo está lá. E assim todos os demais. Só tem um túmulo vazio. Esse túmulo é de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A pergunta que não quer calar. Você já tem uma aliança com Deus? Através de Cristo? Você já fez uma aliança com Deus nesses moldes? Começando com arrependimento, com confissão, com batismo nas águas, com confissão de fé. Quem sabe hoje é o dia da oportunidade de você ter um encontro com Deus. Não com deuses, mas com o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Quem sabe hoje Deus reservou este momento para escrever o teu nome no livro da vida. Porque Jesus fez uma promessa. Ele não prometeu casa própria para ninguém. Não prometeu carro do ano, empresa, sucesso. A única promessa que ele fez está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que você pode conferir. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu haveria dito: eu vou para o Pai e vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. A aliança é para isso. É para nos levarmos de volta para a casa do Pai. A morte é certa para todos nós. Todos haveremos de morrer. Mas a ressurreição para a vida eterna é daqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida. E essa decisão é pessoal e intransferível. Ninguém pode ser salvo no teu lugar. E nem salvar você. A decisão é pessoal. Você precisa seguir esses passos. Você precisa se arrepender de uma vida de erro, descer as águas do batismo, confessar a Cristo como Senhor, com a tua boca, crendo no teu coração, e se tornar discípulo do Senhor. Você pode fazer isso agora. Um dia eu recebi esse convite, que a gente chama convite da graça. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Esse é o convite de Deus para você, de graça. Todo o preço foi pago pelo autor da vida, Jesus. Deus preparou tudo. Você não precisa fazer nada. Está tudo pronto. Basta você crer no Filho de Deus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero encerrar esta mensagem orando por você. Eu quero crer que você, que está ouvindo essa mensagem, que entendeu o que é uma aliança, que entendeu que Deus é um Deus de aliança e Ele quer fazer uma aliança com você,
Por você que quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Por você que quer voltar para o paraíso com Cristo, morar com Ele por toda a eternidade. E essa decisão pode ser aqui e agora. Aonde você está? Feche os teus olhos. Pai, a Tua palavra foi entregue nessa noite. A Tua aliança foi revelada nessa noite. Está diante de Ti este homem, esta mulher, este jovem, que tocados pelo Teu Espírito, movidos pela Tua palavra, tiveram o seu entendimento aberto e agora estão decidindo aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Pai, escreve o nome delas no livro da vida, para que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, eles façam parte desse arrebatamento maravilhoso que em breve virá. Eu oro por eles e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um privilégio nessa noite poder compartilhar com vocês essa palavra que mudou a minha vida e que pode mudar a sua vida também. Quero agradecer a esse jovem pastor, que também é uma alegria muito grande, é uma gratidão muito grande. Eu sempre orei para que meus filhos fossem salvos. Mas Deus, além de salvá-lo, também o separou para o ministério. E eu fico feliz não só por ele ter sido chamado, mas pela forma da sua entrega, pela sua dedicação. E poder ver nos seus atos que a mesma obra que o Espírito Santo de Deus realizou no meu coração, a mesma forma de amar as pessoas, de se doar pela causa do Evangelho, esse mesmo processo está acontecendo na vida do meu filho. E eu posso chamar isso de o poder de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você, meu filho. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui nessa transmissão. Obrigado, pastor Alípio, o pai, por esse tempo, por essa palavra. Eu queria convidar você, se você quer deixar um pedido de oração, você deseja que a nossa igreja ore pela sua vida, pelos seus motivos, pelas suas causas, pela sua família, deixe no comentário o seu pedido de oração, ou entre em contato conosco ali pelos meios, pelo Instagram, ou pelo Facebook. Entre em contato conosco, nós estaremos orando por você. Para nós vai ser um prazer servir você de qualquer maneira, seja através de uma oração ou de alguma outra forma prática. Nós queremos amar você e servir você através dessa ferramenta. Assim como Jesus te amou e se entregou por você na cruz, nós também queremos amá-lo. Amém? Então, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Até domingo que vem, nos vemos aqui no YouTube ou presencialmente, se Deus quiser.